grupo de pesquisa e as publicações, né, que tu vem fazendo nos últimos anos, que demonstra assim a seriedade que tu tem com a pesquisa, né, e a tua trajetória também. Então te admiro bastante, né, e estou, acho que muitas pessoas também ansiosos para receber o teu novo livro. Bom, gente, a ideia assim desta atividade, conforme eu conversei com o Jackson, é, como está mais relacionado assim a um grupo de estudos, né, do Jackson, e fico bastante feliz também com a chegada assim de pessoas de vários lugares aqui, né, de outros grupos também. Eu tinha repassado para ele 3 artigos assim que seriam artigos que eu trabalharia, né? Eu acho que dá para ficar em cima disso e, digamos assim, apresentar de uma forma bem objetiva esses 3 artigos e, ao final, tentar, assim, atualizar um pouco, né, no sentido da atual situação, né, de pandemia e refletir também, assim, o que se pode, né, pensar num pós-Covid-19 a respeito da questão penal penitenciária, ou mais especificamente a questão prisional mesmo, né? Então, e a minha ideia, assim, é ser bem objetivo, de modo que não ocupe muito tempo e a gente tenha um tempo, assim, bem considerável para conversar, discutir, fazer um bate-papo, né? Também eu não quero aqui tomar bastante, assim, o espaço, até porque, enfim, eu acho que esses meios virtuais, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais também dinâmico, então acho que não convém, assim, né, seguir todo um padrão de conferência, enfim, mas apenas uma grande conversa. Então eu vou trazer, assim, um roteiro que eu preparei, as ideias em torno desses artigos. E por que foram escolhidos esses artigos, né? Quando o Jacques me perguntou se eu tinha assim algum artigo para encaminhar, para ajudar na leitura, enfim, deste grupo e para esse dia, né, esse encontro, eu mandei 3 artigos que eu acho assim que eles registram bem, assim, meio que consolidam assim a minha trajetória nessas temáticas, né? E são 3 artigos que eles vão se conectando assim em determinados pontos. Então, um primeiro artigo assim que eu iniciaria é um que eu escrevi junto com um colega aqui, o professor Guilherme Massaú. Já em 2015 nós escrevemos um artigo tentando compreender como se poderia pensar num contexto brasileiro a noção de banalidade do mal, né? Pensando muito lá em Hannah Arendt e no Eichmann em Jerusalém. Então fizemos uma primeira produção lá em 2015 em torno disso. Um outro artigo, que seria o segundo que eu vou fazer uns comentários, é um artigo já em autoria, digamos, de carreira solo, em que foi publicado o ano passado, né, que é um artigo que ele resume assim muitas reflexões que eu fiz nos últimos anos, 2015 para cá, né, prisão, desumanidade, trabalhando em cima da questão da história do presente. Que muito, eu acho que isso se aproxima muito ao que o Jackson acabou de dizer, né, da importância de pensar, né, a necessidade de pensar a escravidão no modo como o castigo ele é distribuído, né? E por último, eu acho que é o artigo, acho que vai fazer um link bem interessante com o contexto atual, que é um que eu escrevi com o parceiro Chies, daqui de Pelotas também, o professor Luiz Antônio Chies, que é Morte sob custódia prisional, que é uma pesquisa que a gente esteve envolvido e também ainda estamos envolvidos com outros parceiros da Argentina e do Uruguai. Então, a minha ideia é ficar assim, apresentar esses 3 textos, tá? E tentar assim fazer alguns comentários atualizando o nosso contexto, porque é bastante complicado, assim, né? Vejam bem que a gente está vivendo um momento muito distinto, assim, de fato uma situação nunca vista, assim, na nossa sociedade, né? Nossa humanidade. Então,
tudo tem que ser repensado, né? Então é difícil assim estar preso a um trabalho que foi escrito há 2, 3 ou ano passado, ou 3, 4, 5 anos atrás, em que se perde um pouco desse contexto atual. Então, o final da minha rápida fala vai ser no sentido de pensar isso justamente num pós-Covid, né? Como poderíamos pensar uma penalidade num pós-Covid. Então, gente, com relação a esse artigo Normalidade do Desumano, a banalidade do mal no sistema penitenciário brasileiro, a ideia central desse artigo era tentar tensionar um pouco em cima da responsabilidade estatal no que diz respeito à situação do sistema prisional brasileiro. Veja que esse artigo foi produzido em 2015, e justamente lá em 2015 iniciou toda uma interferência ou o maior protagonismo do Poder Judiciário em lidar com problemas carcerários, né? Desde a DPF 346 até os recursos extraordinários lá com relação a obras, né, no sistema prisional, e também reparação por superlotação, né? Indenização por superlotação. Então, são 3, assim, ingerências do Poder Judiciário, né? Passando por cima daquela alegação de reserva do possível, né, que o Poder Executivo usava, e dizendo que não, que o Poder Executivo deve, sim, colocar dinheiro, encontrar dinheiro e colocar dinheiro, recursos públicos, para resolver esse problema, porque aqui nós temos um bem maior, que é a dignidade humana, e isso tem que estar à frente de qualquer questão fiscal, econômica, que vira um argumento que acaba legitimando, muitas vezes, né, a violação de um direito, né? Então, isso sempre ficou muito evidente nos direitos sociais, né? Agora, alguns anos atrás, isso vem mudando com a saúde e a educação, principalmente, e aqui está muito na questão da dignidade humana, né? Então, isso é um marco, assim, do ponto de vista jurídico, jurisdicional no Brasil, em 2015. Então, a partir de 2015, justamente, eu trago esses artigos aí que essas coisas começaram a ser pensadas, assim, digamos, a partir de maior incidência do Poder Judiciário. Então, esse artigo Normalidade do Desumano tenta justamente pensar, fortalecer a responsabilidade estatal para com as coisas a situação do sistema carcerário. Eu não vou entrar em detalhes da situação do sistema carcerário, porque todos nós sabemos como é a situação do sistema carcerário, né? É a superlotação, é a seletividade, é a superlotação, é a morte, lesão, é o sofrimento, o suicídio, morte, problema de saúde, agravos, doenças, tudo isso está muito evidente, há muita pesquisa sobre isso. Então, nesse artigo, a gente analisa o livro Eichmann em Jerusalém, escrito por Hannah Arendt, em decorrência daquele, acho que todos aqui já ouviram falar, e também acredito que muitos já tenham lido esse livro, onde a filósofa Hannah Arendt ela faz uma análise daquele julgamento do Adolf Eichmann, que foi um oficial lá do nazismo, em que ele estava à frente daquele programa de solução final, em que ele era o responsável de fazer a deportação e encaminhamento de judeus do leste europeu para os campos de concentração. Ele fugiu, né, na época na final da Segunda Guerra, e foi encontrado aqui na Argentina, na década de 60, pela serviço secreto israelense, levado a Jerusalém para o seu julgamento. E lá nesse julgamento, no mesmo ano de 61, onde na época tomou uma grande proporção, né, nos meios de comunicação, ficou assim, essa autora, essa filósofa, ela resgatou daquele julgamento dele essa ideia de mal radical, né, essa ideia de mal absoluto, aquilo que é um mal banal, aquilo que é tão desprezível a ponto de a pessoa não ter uma consciência de que aquilo que ela está fazendo é um mal. E ela apenas reproduz algo respeitando o seu superior, ou respeitando uma lei na época, e faz por isso, sem ter a consciência de que aquilo é uma desumanidade, né? A ideia do nosso artigo não é propriamente ir nesse ponto, mas é pensar um outro ponto, que é a questão que envolve uma possibilidade que existe na nossa situação, de que grupos de seres humanos, então pessoas, elas elegem outras pessoas
que acabam desqualificando essas primeiras pessoas em sua dignidade humana, né? Então, em decorrência do comportamento das práticas estatais, que omissas em muitas violações de direitos, elas acabam desqualificando aquelas mesmas pessoas que as elegeram. Então, é pensar justamente essa normalidade de ser totalmente acrítica, né? Só totalmente sem nenhum senso, assim, no sentido de enfrentar justamente essa omissão estatal e essa normalidade, de modo que as coisas seguem ocorrendo sem muita intervenção ou sem muito enfrentamento por parte dos governantes. Então, também muito próximo a esse artigo é a questão da responsabilidade do Estado, é pensar que essas violações que ocorrem nas instituições de sequestro são, na verdade, violações, é uma violência institucional, uma violência que decorre de práticas estatais, é uma violência estatal. Então, não só uma violência, não é uma violência pessoal ou uma violência física tão somente, é uma violência institucional, uma violência, por vezes, até simbólica. Então, uma violência no sentido coletivo, uma violência no sentido mais amplo. E Eichmann era uma pessoa normal, né? E no sentido de cumprir ordens. Então, ele considerava que seus atos eram normais, eram corriqueiros, dentro do exercício comum que ele tinha na sua função, e apenas recebia ordens dos seus superiores. Pensar que essa ideia do mal é justamente pensar que é uma espécie de mal absoluto, de mal extremo, de mal irrefutável, de mal irrefletido. E é justamente nessas gramáticas que nós temos no sistema prisional que nós conseguimos enxergar essa normalidade de algo que é insustentável, que não há como defender, não há como ser legitimado. Isso, se pensar ainda num contexto atual de pandemia, é levar em conta que a própria penalidade ela deve ser, não há outra forma de ser, a não ser totalmente diferente do que ela é. Se antes já se tinha toda uma discussão séria, discussão no sentido de necessária e de possível de acontecer, que é a luta em torno do desencarceramento, né, com práticas, com políticas concretas relacionadas a isso. Após uma pós-pandemia, um pós-Covid, isso tem que estar mais claro ainda numa verdadeira política que proteja, defenda direitos humanos. Também é muito complicado falar isso e é também, às vezes, meio artificial pelo contexto que o Brasil vive hoje, né? É triste, né, pensar assim. E talvez o Brasil seja um dos únicos países no mundo, talvez poucos outros, né, seguiriam esse raciocínio. Que, inclusive, outros países com governos ainda conservadores estão repensando as suas políticas prisionais, como muitos estados dos Estados Unidos e muitos países de contexto do norte, na Europa, né, um país ainda com conceito, ainda com uma ideia muito liberal, né, conservador, mas ainda repensando suas políticas prisionais. Claro que desde também uma concepção de custos, né, que se tem, então está aí um caráter bem liberal, né, de redução de custos, mas também um caráter de humano dignificante. Agora, o Brasil vive um momento muito complicado, né? Nós temos um governo, enfim, não há palavras para adjetivar, mas e pensar essa luta, né, do desencarceramento num contexto atual é muito complicado. Por isso que eu acho que talvez um grande elemento aí que vai se encontrar num pós-Covid vai ser o papel nesses poderes do poder judiciário, também talvez do legislativo, mas muito forte do poder judiciário. Eu acho que pode ter um protagonismo ainda maior do que teve nas décadas anteriores, né, com os reflexos do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, mas ainda mais num pós-Covid teremos, acho que, uma participação maior do Poder Judiciário e espero que direcionada a tutelar os direitos das pessoas mais vulneráveis ou vulnerabilizadas, ou vulneradas também. Bom, também
notório, né, que nós temos uma Constituição, né, que se comenta muito nos últimos dias, de uma forma bem preocupante, né? Tem uma força normativa, então, e também há uma patente e constante violação de direitos e direitos fundamentais no âmbito prisional. Bom, já trazendo assim como conclusões desse primeiro artigo, tá? Eu estou acompanhando aqui meu roteiro, eu vou me encaminhar para as conclusões desse artigo, que é o seguinte: como é que se verificaria, então, essa banalidade do mal num sistema prisional? Ela se verificaria, primeiro, numa omissão, né? Vamos pensar, assim, numa questão de superlotação, né? Há um crescimento de boas intenções, sim, no sentido das APACs, né? Como uma alternativa a um tratamento penitenciário compreendido, inclusive, como um tratamento penitenciário que viola direitos. A APAC adota ali como um princípio o numerus clausus, né, que só ela tem uma ocupação e chegou na sua ocupação, não entra mais ninguém. Então, tem 50 vagas, tem 51 presos ali para poder acessar esse tipo de tratamento, vão entrar só 50, aquele outro vai ficar de fora e vai se manter lá no presídio. Numerus clausus é um princípio que está conectado com a dignidade humana, é um princípio no âmbito do direito de execução penal, já é pensado e colocado em vários manuais e doutrina do direito de execução penal, vários defensores públicos que começaram a produzir livros, né? Eu lembro do Rodrigo Roing, Alexandre Jean Berardino, são defensores públicos que têm uma atuação muito forte na execução penal e trazem esse princípio como um princípio necessário a pensar numa questão de cumprimento de pena, né? Tanto que esse princípio muitas vezes ocupa no livro ali várias páginas, se comparado, por exemplo, até ao da legalidade, que é um princípio também marcante na execução da pena desde a década de 80. Então, vejam, é mais do que necessário repensar a questão da lotação do cárcere. Essas prisões degradantes, superlotadas, são prisões já do passado, se já eram antes da pandemia, pós-pandemia, é inimaginável que se sustente isso, né? Então, uma penalidade adequada a essa humanidade que nós vamos passar é uma penalidade que não aceita mais uma prisão superlotada. Então, isso tem que ser incorporado, né? Nós temos um princípio e temos, no âmbito do estudo de direito constitucional, uma normatividade, né? Um princípio tem uma força de norma, então há um princípio e esse princípio ele tem que ser usado, tem que ser manejado. Então, há aí um primeiro ponto assim de enfrentamento à questão do cárcere, das violências que decorrem do cárcere, que é justamente a compreensão desse valor que eu coloco aí, por exemplo, no numerus clausus, como um valor muito importante para reduzir, de certa forma, a superlotação nos presídios. A superlotação ela não só leva a uma degradação da própria condição de arquitetura e também leva a toda uma, direta e indiretamente, a uma gama de vulnerações, psicológica, física, enfim, etc., mas também ela às vezes, causa ou fator, ou o que quiserem colocar, enfim, ou elemento, ou até coincidência, né, de grandes violações que são percebidas quando nós temos 50, 60, 70 mortes num presídio em 1 ou 2 ou 3 dias. E são geralmente presídios superlotados, né? Os dados que depois que eu vou comentar do artigo que eu escrevi junto com o Chies, sobre mortes sob custódia, ali os números que nós tivemos de mortes em presídios de 2014, 15 em diante, são prisões que chegavam a ter 200% de superlotação, né? Então, isso é um fator importantíssimo assim, para pensar também a violação ao direito à vida, né? Senão o primeiro direito, né? Que é a vida. Bom,
Então, essa tolerância do intolerável que persiste, que está na omissão estatal ou na não ingerência do Estado, ou de não resolver os problemas, isso é o que nós citamos ou colocamos como normalidade de um desumano. Né? Então, o artigo ele se distribuiu dessa forma. Tá? O outro artigo que eu passo a comentar agora, se alguém também tiver alguma pergunta, a gente está, né, numa conversa, então não quero cansá-los, nem deixá-los com sono após o almoço. Então, fique à vontade aí para levantar qualquer questão. Tá? O outro artigo, ele é chamado Prisão e Desumanidade no Brasil, uma crítica baseada na história do presente. Aqui eu vou tentar ser bastante breve, até para dar mais tempo para analisar os dados do outro artigo e também depois para a nossa conversa. Eu quero primeiro comentar essa questão de história do presente. Tá? Estou buscando aqui o... Bom, primeiro que acho que aqui há alguns autores que são assim chave para pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Sobre essa, podemos dizer também como genealogia. Acho que nada daqui anda se não repensar, pensar a todo momento o vigiar e punir, o Foucault, né, em si. Tanto que se a gente for ler Vigiar e Punir hoje, eu acho que teremos uma outra leitura, uma outra percepção e apreensão do livro, totalmente. Então, o que Foucault tentou, enfim, o que os autores entendem que Foucault procurou fazer naquele livro é justamente compreender a alma moderna, né, da punição, do castigo. Não é um livro de história, não é em si a história do nascimento da prisão, na verdade é as prisões, é a prisão. Então, e as características que tem essa leitura, que leva com base a história do presente, ela tem vários elementos. Por exemplo, uma escrita, né, uma leitura ou uma história do presente, ela, primeiro, ela traz num aspecto, num sentido de um método, né, em si como história, ela não é só descortinar o que está por trás das coisas, né, ou aquela pergunta, né, do como, em vez do porquê, o que, mas o como, né, como é que isso se deu, né? Também não é só pensar aquilo que sustenta o nosso presente, porque o presente que nós temos hoje, ele se sustenta de um passado. Então, nós muitas vezes se escuta, né, a palavra herança, quando vai se falar sobre a história do Brasil, né, sobre a escravidão, e se fala como herança. Isso é herança. Na verdade, é muito mais do que uma herança, não é bem herança, é uma gramática, isso está no presente. Então, essas violações acontecem no presente. Nós temos formas de escravidão contemporânea, nós temos situações que a proteção se dá muito lá forte entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, né, com servidão, com outras situações que são situações modernas de escravidão. Né? Então, isso está no presente. Então, não é uma herança, na verdade, é uma gramática, ela está aí. E a história do presente, eu acho que ela se aproxima muito disso. Né? É uma indagação que se faz no presente, mas que compreender como as coisas se formaram é necessária para nós termos mais elementos de enfrentar, de buscar uma luta, de tentar trazer alternativas, sempre voltadas a uma saída humana dignificante, né? Sempre voltada a uma defesa de um direito humano, ou uma defesa do direito de ter direito, né? Que seria um primeiro direito. Então, a genealogia se usa também, pode se usar como história do presente, ela traz um aspecto de história, um método histórico, traz um aspecto de crítica ou avaliação e ainda um tipo de escritura. Né? Desses aspectos, eu registro o principal aspecto, é o aspecto de crítica ou avaliação. Aqui eu acho que é um principal elemento assim da história do presente.
que é justamente trazer esse senso, né? Eu acho que não vai ser possível se buscar algo, uma alternativa humano-dignificante, sem que se visualize como isso ocorreu, mas se visualize de uma forma crítica. Eu acho que essa avaliação é necessária, eu acho que aqui é o senso crítico, daqui a gente tem que se distanciar já, e eu procuro me distanciar do senso comum. Eu acho que o senso comum não vai contribuir para este verdadeiro enfrentamento. Acho que o senso comum, pelo contrário, ele por vezes se aproxima mais àquela normalidade dita em razão do artigo anterior, né? Um senso comum que não critica, que não avalia, que não faz uma análise, né? Uma autoanálise daquelas práticas. Eu acho que isso tem que ser permanente, né? Assim se desconstrói, se constrói a todo momento, e nós temos sempre pensando uma reconstrução, mas para a uma outra forma possível, né? E não, claro, retornar, né? Não reconstruir para retornar ao passado, mas na verdade sempre pensar em outras formas possíveis de enfrentamento. Então aqui eu acho que um principal elemento assim que na história do presente e é a reinvenção, né? Eu acho que também a crítica ela leva a um julgamento. Então, e esse julgamento leva a uma recomposição, e aí é uma reinvenção. Então, essa incidência de crítica e julgamento vão contribuir para a produção ou o fundamento ou uma base de uma política direcionada a enfrentar esse tipo de problema, né? E esse artigo ele fez essa abordagem inicial e depois eu acabei agora fechando o artigo, mas e depois pensou o contexto brasileiro, né? E aqui a chave, sim, que há situações que não podem ser excluídas, não podem ser afastadas, né? Então é bom saber que o Jackson vem trabalhando também em cima disso já há alguns anos, né? Fico feliz por mais uma pessoa, né? A Letícia também trabalha isso há bastante tempo, entrando nessa área, né? A área da execução penal, ela já é uma área bastante pequena perto do direito penal, do processo penal. Ela nos currículos da graduação, ela já é ministrada já em 2 ou 3 aulas do processo penal, então são poucos cursos que têm a disciplina de execução penal. Geralmente, a disciplina de execução penal, quando ministrada numa faculdade de Direito, ela é ministrada num contexto muito dogmático, normativo, ela não aborda essa questão que vem da crítica, e aí temos aí a criminologia, temos a sociologia, temos a história, temos psicologia, temos outras várias medicina, outras várias ciências que contribuem também para esse estudo, né? Então, acho que esse estudo da questão prisional, né, a década de 80, 90, muito próximo dos sociólogos, e a partir dos anos 90, 2000, chegando aos juristas, né, e agora tomando uma outra proporção, no sentido até global de dano social, né, no sentido de crimes de Estado, de violência institucional. Então, acho que vem, sim, existindo um amadurecimento, e isso é necessário para trazer uma solidez, né, nesse enfrentamento. E ainda, então, nesse artigo, nós chegamos à conclusão de que a noção de humanidade ela tem que ser, de fato, repensada, né? Esse progresso civilizatório do direito internacional de direitos humanos no século XX, ele não chegou a esse grupo social. Esse grupo social, ele sempre ficou distante, né? Os presos sempre ficaram distantes de todo o progresso civilizatório dos direitos. Desde uma ideia de humanidade, de um iluminismo liberal, né? Desde lá, na verdade, né? com aquele projeto hegemônico, liberal, burguês, ali já determinados grupos ficaram de fora daquele projeto, e ainda mais hoje. Então, nós temos as situações, e todos nós aqui que estamos sabemos disso, de violação de direitos, inclusive individuais, vamos pensar assim, porque, né, primeira dimensão, não é aquela dimensão que teria uma exigência mais direta do Estado, né?
até mesmo violação de direitos individuais, ficando aquém de uma pretensa ou suposta ou suspeita, não sei, violação de gestão ou de segurança ou disciplina. Então vejam que a segurança, a disciplina, que muito numa situação administrativa, que não é uma situação jurisdicional, não é uma situação de direito, acaba ficando à frente de um direito, né? De um direito fundamental, direito humano ou direito fundamental, individual ou também social. Então, isso é assim na prisão, porque a prisão ela é um espaço de não direito, é uma zona de não direito. É uma zona que ficou isolada, afastada daquele projeto lá, que é o projeto que nós vivemos hoje, capitalista do início, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. E ela ficou de fora, uma zona especial, uma zona de não direito. Isso fez com que, eu falo isso em decorrência de um livro de um autor italiano, que justamente fez, de um historiador italiano, Pietro Costa, que justamente fez essa abordagem, né? E identificou a prisão, mas não só a prisão, outras instituições também, como uma zona especial de não direito. Ali o direito não alcançou, porque o projeto não era para aquelas pessoas que estavam ali, aquele projeto hegemônico daquele momento. E isso veio embora e nós temos hoje a prisão como ela é. Claro que ao lado disso também tivemos todo um avanço dos anseios sociais, chegando às agências governamentais, né, e as decisões as tomadas de decisões políticas acabam sendo interferidas por anseios sociais. Aí nós temos o populismo, temos tudo isso, né, que nos acompanha nos dias de hoje, e muitas vezes a defesa dos representantes, né, do povo, né, a defesa de situações totalmente incabíveis, desumanas, porém, né, como dizem, aí está a democracia e a liberdade de pensamento. E, por fim, o último artigo diz respeito às mortes. Aí eu quero aqui, diretamente, apontar o seguinte: esse artigo foi publicado ano passado, é uma parceria junto com o pessoal lá da Argentina e do Uruguai, então a gente vem discutindo morte sob custódia nessa perspectiva regional aqui, né? O Jacques está se integrando, né, a essas nossas atividades, e aqui nós fizemos um artigo, eu e o Luiz Antônio Chiesa, em cima do contexto brasileiro. Tanto que o nome do artigo, ele caracteriza bem essas coisas que eu falei anteriormente, né? Morte sob custódia prisional no Brasil, prisões que matam, mortes que pouco importam. Vejo que isso, o título ele registra bem toda essa banalidade, né? Toda essa desumanidade, isso que não é uma gramática, né, que nós temos, e se caracteriza nas mortes. Então, eu quero só registrar uma questão. Enquanto eu vou procurando aqui, é importante dizer o seguinte: não há dados bons, não há dados qualificados, não há dados seguros sobre mortes. Nós temos um problema sério de transparência sobre isso, e ainda mais neste contexto agora do atual governo, inclusive com a questão do Covid nas prisões, não só nas prisões, também na sociedade, né? Também no Brasil inteiro. Então, a questão esse é um primeiro elemento, né, que é a precariedade que tem o Estado ou o governo de apresentar para a sociedade dados sobre violação ao direito à vida nas prisões. Nós temos situações muito precárias de informação sobre isso. Os últimos dados do DPEM nem mostram mais essa questão, mostram só dados sobre a prisão em si, mas não mostram questões adjacentes como todos os direitos, né, como era lá o relatório de 2014, 2015, 2016, que era um relatório bem completo, bem interessante, com todas as dificuldades que tem. Ainda são relatórios feitos pelo Poder Executivo, então são secretarias do Estado, com também todos os problemas de infraestrutura que sofrem. E o que se registra, assim? Se tu olhar lá as taxas, tá? Aqui tem os dados de 2014, 15, 16. Se tu olhar as taxas de morte nas prisões para cada 10 mil presos, tu vai ver que lá em 2014 teve uma taxa de 32, tá? Tudo número aproximado, 32. 2015, 25.
né? E 2016, no primeiro semestre, 13. Se tu olhar assim, só a taxa, vai perceber, olha, está reduzindo, né, a prisão, né, porque a taxa está reduzindo. Acontece que, na verdade, está reduzindo, na verdade, as mortes, né, porque a taxa... a violação do direito à vida, né? Então, ainda mais numa situação de alguém que está ali sob a tutela do Estado. Só que a redução ela é enganosa, ela pode levar a algum erro, porque a taxa ela se dá de forma proporcional à população, a taxa a cada 10 mil habitantes. Então, se tu olhar os números absolutos, feito num cálculo matemático simples, tu chega, por exemplo, a taxa aqui em 2014 era 32, 2015, 25, 2016, 13, sendo que essa 2016 era só o primeiro semestre, isso aqui não foi atualizado, tá? É um artigo, ele foi enviado antes do Infopen do dezembro de 2016. Então, o que nós temos, por exemplo, número absoluto? 2014, 1.100 mortes no Brasil, 1.110, com aquelas taxas ali, tá? Um cálculo matemático, feito em proporção à população prisional. 2015, 1.600. Veja, aumentou. 2016, no primeiro semestre, 920. Vejam que cada ano aumenta o número de pessoas presas. Não é questão assim, manteve, reduziu. Na verdade, está aumentando. Não só estão morrendo, como está aumentando o número de mortes. Isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. Então, a primeira questão é pensar justamente os dados, ler bem os dados, entender os dados e ver que eles podem levar à compreensão de que algo está melhorando e, pelo contrário, está piorando, porque as pessoas estão cada vez morrendo mais nas prisões. A outra questão que eu quero destacar é com relação, vou ver se eu encontro aqui um outro gráfico nesse artigo, que a questão dos protagonistas das prisões, né? Que a gente fez um gráfico lá no artigo, um quadro, colocando assim, protagonista das mortes, perdão. Então, assim, os principais casos aqui que nós temos de mortes, né? Desde por décadas, vamos pensar assim, né? De 87 em diante. Então, passa lá Carandiru, o Distrito Policial de São Paulo, Casa de Detenção, Pedrinhas, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, tem também Alcaçuz, né, Rio Grande do Norte. Então, temos ali algumas prisões, né, com o número de mortos. E a gente vai ver assim, os protagonistas, o que seriam os protagonistas das mortes, né? Na verdade, assim, o que levou, né? A gente não quis colocar causa, né? Acho que causa não é uma palavra adequada para isso, mas o que caracterizou, né? Que foi a característica em comum. Então, 3 desses casos aqui que a gente listou, o protagonista foi a polícia e o resto foram os próprios presos. Em qual situação, né? Situação de conflito, né? Situação de rebelião, situação de motim, e nessas situações é que levou essas mortes. A taxa de ocupação dos presídios, que também a gente registra aqui, por exemplo, 2017 em Manaus, né, onde 59 pessoas, número oficial, né, vejam bem, 59 pessoas mortas em 2017, tinha taxa de ocupação de 270%. Né? O caso de Roraima, em 2017, onde na mesma época teve 33 pessoas mortas, taxa de ocupação de 197%. Alcaçuz, 175%. Então, vejo que a superlotação é um elemento relevante assim, a ser pensado na violação de direitos, especialmente direito à vida. E, por fim, também gostaria de registrar aqui como dado a questão que envolve, e isso aqui vai mudar bastante a partir de agora, que eu encontro, que são as categorias, né, que são usadas para compreender a morte sob custódia prisional. Vejam que interessante isso. Eu acho que só um pouquinho de tentar achar aqui.
Então, vejam bem, né? Se usa óbitos naturais, óbitos criminais, óbitos suicídios, óbitos acidentais e óbitos com causa desconhecida. Primeiro, como é que pode ter um óbito com causa desconhecida, né? Sendo que a pessoa está sob a tutela do Estado, como é que não vai se fazer uma investigação, apurar qual é a causa da morte, né? É algo impensável, assim, digamos. Óbito acidental, o que é um óbito acidental? Aí tu tem óbitos criminais e óbitos naturais. Só que o que acontece? O que acontece é que o óbito criminal, quando ocorre, que decorre de um crime, homicídio, enfim, esse óbito criminal ele é investigado. Um óbito natural, que decorre de uma doença ou só apareceu morta, ele muitas vezes não é investigado, não há um protocolo de investigação. Há no óbito criminal. Só que os óbitos naturais, eles correspondem mais do os números são muito maiores do que o óbito criminal. Por exemplo, 2016, primeiro semestre de 2016, números absolutos também, aqui se registrou 520, aproximado, feito por aquele cálculo proporção da população prisional. 520 óbitos naturais, 202 óbitos criminais. Então, veja, é mais que o dobro, né? Isso vai mudar muito a partir de agora. Só que a gente tem que pensar que o óbito natural, ele também é uma violência, né? Uma violência que decorre da inefetividade do direito à saúde, muitas vezes. Muitas vezes o óbito natural também é um óbito, é uma violência, né? Decorre de um óbito criminal ou de alguma outra situação que acaba entrando como óbito natural. Então, as próprias definições, que foi algo também que a gente trabalhou nesse artigo, as definições usadas para compreender as mortes, morte natural, morte violenta, morte acidental, nas prisões são definições totalmente sem nenhum critério, confusa, e que levam justamente a pensar que meio que se legitima, se omite com relação à violência que é uma morte no presídio, não importa qual morte é. Então, por isso pensar morte sob custódia prisional, pensar que o Estado deve investigar, apurar, responsabilizar qualquer tipo de morte que ocorrer no âmbito prisional. Como conclusões desse artigo, já encerrando aqui, a gente chegou a quatro tópicos aqui de conclusão, que foram os seguintes. O primeiro é que essa questão que envolve a trajetória histórica, né, no Brasil, né, de um lado, leis, discursos normativos, civilizados, mas que, ao mesmo tempo, admite a existência de ambientes prisionais que potencializam a morte, o risco de morte, e potencializam toda essa violência que nós temos. Uma outra conclusão no sentido de que as formulações que se colocam na política criminal, e aqui é um ponto importante, né, que também é bastante debatido, é que elas não conseguem se afastar da reprodução de padrões de seletividade, de padrões de desigualdade, de padrões de estigmatização, marginalização. Então, ainda se tem esse padrão, inclusive, muitas vezes nas formulações político-criminológicas dominantes. Uma outra conclusão no sentido de que as degradantes condições das prisões, da estrutura, da arquitetura, enfim, isso, claro, incrementa ainda mais um elemento de situação caótica que vai levar, potencializa também a morte e o risco de morte. E, por fim, né, que é um elemento que também deve ser tratado de uma forma mais séria, é a faccionalização do sistema prisional. Isso leva a esses conflitos, né, que também desencadeiam em graves violações de direitos. Por fim, gente, assim como encaminhamento, o que eu penso, assim, né, que visualizando o que anda acontecendo em relação à questão da prisional e relacionado à pandemia, eu penso que a penalidade pós-Covid, ela vai ter e esse senso crítico, acho que esse é o ponto, né? Às vezes não dá para esperar muito de algo diferente, né? Então pensar muito nesse senso crítico, resgatando aquela questão da história do presente. Pensar que a penalidade ela deve tomar outro rumo, né? E aqui eu vejo importantíssimo, assim, primeiro, né, no ponto de vista mais doméstico, o Poder Judiciário, né, intervindo, já como vem fazendo desde 2015, com
estado de coisa inconstitucional. Um outro ponto que eu vejo que falta ainda, isso é algo que tem que mudar, talvez, isso já vem se discutindo em outras áreas, no constitucional, na biopolítica, que é a questão da soberania, né, frente à globalização e à pandemia, que ela ultrapassa a fronteira. Então, até que ponto os estados eles não têm que estar diante de uma condição que é uma condição planetária, né? Então, acho que é um elemento de pensar a necessidade de repensar, inclusive, o direito internacional público, no sentido da maior participação, ingerência ou uso das organizações internacionais de direitos humanos, né, desde da ONU, da OEA, no âmbito aqui do Brasil, nas políticas e também também na própria jurisprudência, né, nacional, mas é incorporar com maior força o que se pensa e se discute, o que se coloca como diretriz no âmbito internacional de direitos humanos. Eu acho que isso aqui é um elemento muito forte, que já vem se discutindo por vários autores aí no âmbito constitucional. E, por outro lado, é aquela agenda, né, que agora ela tem que ser muito mais forte, que é a agenda do desencarceramento. Então, eu acho que o pacote anticrime nesse tópico, eu acho que meio que deu um leve pontapé, porque traz ali no Código de Processo Penal um monte de argumento que o juiz não pode usar para prender a pessoa preventivamente. Então, acho que o pacote de crime, nessa avaliação, claro que lá na execução na LEP, trouxe um agravamento, trouxe redução da flexibilização da carga punitiva, lá, aumentando fração para livramento condicional, trazendo um monte de obstáculo para acessar os benefícios, na verdade, hoje vão ser pensados a partir da Covid como verdadeiros direitos. Só que no processo penal, nos presos provisórios, né, na prisão processo, que ela é justamente essa é a grande questão, né, do número de presos no Brasil, que são os presos provisórios, aí o pacote anticrime ele deu um pontapé interessante ali no Código de Processo Penal, trazendo um leque de motivos que o juiz não pode usar, que ele sempre usava aquilo ali, sempre usou praticamente, não pode mais usar, né, para prender preventivamente. Então, nesse ponto, eu acho que essa luta do desencarceramento ela tem que ser muito mais forte. E, por fim, a entrada nesse jogo aí das políticas das instituições, né, não só da sociedade civil, mas também da importância dos outros órgãos que nós temos, as outras instituições, como Defensoria Pública, Ministério Público, né, entrarem muito forte na elaboração dessas políticas. Eu acho que isso vai ter que ser tensionado assim, muito forte num pós-Covid, né, de uma forma mais séria, de uma forma mais clara, né, a participação externa, né, da sociedade civil organizada e dos poderes das instituições que defendem direitos, sejam direitos individuais ou direitos coletivos. Bom, gente, eu agradeço bastante aí a paciência de todas, estou à disposição, vamos iniciar uma conversa. Beleza, Bruno, obrigado. Eu acho que deu muito bem para ter uma ideia, né, do que tu te dedicou, tu e o grupo aí, a rede, né, de pesquisa, se dedicou aí ao longo de um período significativo de tempo, até para realizar não só, né, essa base teórica sobre um tema que, na realidade, não tem muita coisa, e até hoje não tem muita coisa, né? Ou seja, se a gente for procurar no Google ali, né, o que tem de produção teórica ou, sobretudo, de pesquisa empírica sobre essa matéria, tem pouquíssima coisa, né? Os próprios dados do próprio DPEM também, né? A gente vai encontrar isso em alguns poucos relatórios, às vezes alguns estados têm, outros não têm, né? Uma coisa que tanto tu quanto o Luiz Antônio, quando esteve aqui, frisou também, eu acho muito interessante essa questão, né, da confiabilidade dos dados, né? Ou seja, não informação, o que eu acho que se intensifica significativamente no governo atual e, sobretudo, na atual administração da prisão, né? Eu só queria, e aí eu já vou abrir para o pessoal, né, até para eu também não ficar aqui, mas um tópico que eu acho muito interessante é essa questão da história do presente, né? Ou seja, nós estamos falando,
né, acerca do fenômeno prisional, desde uma perspectiva, né, de que nós estamos vivendo efetivamente uma etapa fundamental da história da prisão. Né? Ou seja, a gente tem chamado atualmente de encarceramento em massa, superencarceramento, né? A era do giro punitivo, etc. É exatamente o momento que a gente está vivendo agora, que os Estados Unidos viveu há 20 anos atrás, né? E que, queira ou não, a gente tem toda essa bagagem teórica produzida pela realidade norte-americana, óbvio, com todas as suas especificidades, né? E a sua particularidade regional, mas, queira ou não, isso, em grande medida, é importado sob a forma de a influência em uma série de estilo legislativo, uma série de elementos jurídico-penais e penitenciários que a gente acabou importando, né? A própria ideologia político-criminal do encarceramento em massa foi, em grande medida, importado. E nós estamos falando de uma etapa fundamental da história do Brasil. Eu acho que pode-se dizer, e eu espero que nós estejamos vivendo talvez o fim dessa era de superencarceramento a partir do drástico ensinamento proporcionado pelo Covid nas prisões. Eu profundamente espero, muito embora eu, infelizmente, não seja muito otimista nesse sentido, e isso acho que conversa bastante com alguns elementos teóricos que tu trabalhou no primeiro, sobretudo no primeiro e um pouco também no segundo texto, que eu acho que é uma questão efetivamente de fundo teórico para a gente conversar, que está ligada à questão do populismo punitivo e etc. Né? Eu escrevi, inclusive, foi um texto que eu apresentei aí em Pelotas, sobre a questão, né, da sensibilidade à prisão, a sensibilidade à violência, a sensibilidade à dor, que conversa um pouco com a questão da Hannah Arendt, enfim, mas eu fico com um pouco de medo, e aí para jogar para o pessoal, para a gente pegar e conversar, a gente vai ter certamente aqui várias interpretações, né, do Mato Grosso, ainda que o Fernando não esteja fisicamente lá agora, nesse momento, a gente vai ter aqui um diálogo do Mato Grosso ao Uruguai, né, mas tem, né, aquela fala que a gente vai encontrar, né, tanto no Manifesto Comunista quanto no livro do Ricardo Glockner, né? Ou seja, eles não sabem o que fazem. Né? E um pouco essa ideia do populismo punitivo, um pouco essa ideia que um pouco é trazida por esse fragmento da Hannah Arendt, ele me deixa um pouco apreensivo, né? No sentido de e aí o Ricardo Glocker vai dizer, não, eles sabem o que fazem, ainda assim o fazem. Né? E me parece que em termos de política criminal é exatamente isso. Né? Ou seja, a gente está botando gente nas prisões, não é para elas morrerem, mas nós estamos botando gente nas prisões, mas se elas morrerem também está tudo bem. Né? Mas a gente sabe que está fazendo isso e a gente ainda assim continua fazendo isso. Acho que umas 2 semanas atrás eu tive numa conversa, num bate-papo, numa rádio, com algumas autoridades. Aí estava um delegado, estava um juiz, um coronel da Polícia Militar, né, e eu lá no meio fazendo o quê? Não faço a menor ideia. Né? E o tema era o Covid nas prisões aqui da região. Nós estamos falando do presídio regional, dentre os 3 que a gente tem aqui na cidade de Criciúma, né, uma cidade de 200 mil habitantes que tem 3 unidades prisionais muito relevantes em termos de estado. Né? O presídio regional de Criciúma, Bruno, tem uma ocupação do espaço prisional de 182%. Né? Tem capacidade para 600 presos e tem, no último levantamento que eu fiz, 1.050 presos. Né? E o diretor da unidade vai dizer, e aí tu pergunta, né, qual é a capacidade da unidade? A capacidade da unidade é a que tem. Porque se estão lá dentro é porque cabe. Né? Tá, e a questão do Covid, a hora que entrar, não vai entrar, tá tudo sob controle, tá tudo dominado. Né? Então, quer dizer, é uma coisa consciente. O indivíduo faz e sabe o que está fazendo, sobretudo na administração dos mecanismos prisionais, penitenciários, punitivos, de administração da violência, aquilo que o Nils Christ vai chamar, né, de uma razoável quantidade de dor. A gente está ministrando dor e sofrimento sobre as pessoas de maneira consciente. Né? Pelo menos é uma interpretação muito pessimista que eu tenho. Né? E isso está ligado também a um outro texto que eu particularmente gosto muito e está ligado a essa interpretação que eu falei agora há pouco,
né? Aquele livro clássico de 88 do Albert Cohen, do Stanley Cohen, né? Em que ele vai dizer da questão, sobretudo, da atuação eminentemente corporativa do sistema de justiça, né? Ou seja, e aí a gente comparando o sistema de justiça numa perspectiva populista, né, com a abordagem do Nils Christie, gente, o sistema penitenciário da Criciúma à beira de um colapso, né? Nós temos uma unidade aqui em Araranguá que a cada 6 meses ela é interditada por 2 ou 3 meses por conta de praga de sarna, praga disso, né? E uma série de distúrbios de saúde e microepidemias internas ao universo prisional. Mas no que diz respeito ao Covid, não, tá tudo certo, tá tudo ok. Né? Os caras não conseguem lidar com a sarna, vão conseguir lidar com o Covid que parou o mundo. Né? E aí, então, tu assiste a fala dos agentes, a fala dos gestores, né? E me lembra muito, o Nils Christie vai dizer o seguinte: o sistema penitenciário virado um inferno é um inferno a vida do juiz de execução penal, óbvio, são infernos diferentes, né? Mas é um inferno a vida do agente penitenciário que também está morrendo no Rio de Janeiro, né? Não sei quantos agentes penitenciários já morreram no Rio de Janeiro, quantos médicos, né? E quantos servidores do sistema de justiça penal estão morrendo também, como estão morrendo os presos e vão morrer, né? Mas aí me remete muito um pouco a essa perspectiva de um certo corporativismo do sistema de justiça, né? E aí o Stanley Cohen, lá em 88, ele falava um pouco isso, assim, né? Um grande medo desse falar em nós não precisar mais do sistema prisional, né? E hoje a gente é quase que proibido de pensar como nós vamos viver sem um sistema prisional, como nós vamos viver uma sociedade abolicionista, uma coisa meio louca, de tal forma a conjectura ultraconservadora em que a gente está vivendo. Mas o Stanley Cohen dizia, o grande medo que se tinha na Holanda, nos países nórdicos, de não se precisar do sistema prisional eu vou perder meu emprego. Eu vou perder meu emprego enquanto juiz, enquanto agente penitenciário, eu vou perder meu... Né? Ou seja, em alguma medida me parece que isso é algo muito premente nas nossas sociedades ainda hoje. Né? Não é nem no sentido de se verificar a indispensabilidade da prisão, né? Mas, sobretudo, no sentido de o elemento que ela ocupa dentro de uma... Daí eu tenho trabalhado com a perspectiva da economia política, a função que ela ocupa dentro de uma determinada economia política das nossas realidades sócio-históricas, assim. Então, eu tenho muito medo eles não... Né? E aí me veio na hora a frase, não foi, né? Não foi a ideia que tu passou, mas na hora eu me lembrei da colocação do Gluckner e de vários outros textos que vão resgatar, né, eles não sabem o que fazem, e eu tenho muito medo porque a gente está vivendo exatamente a consequência ele não sabe o que faz. Né? Nós estamos vivendo exatamente isso. Né? O Uruguai também optou um pouco nessa última eleição por eles não sabem o que faz, beleza, a hora que todo mundo cai na real, a gente volta a uma suposta normalidade, e essa normalidade a gente já viu que com o Covid ou pós-Covid não existe mais essa normalidade. E a nossa normalidade anterior era justamente a normalidade que tu apresentou o panorama de que na normalidade anterior a gente matava a gente da mesma forma, ou quase da mesma forma. Né? A gente mandava as pessoas para morrerem. Né? E aí eu queria só trazer esses elementos para a gente pegar e começar um debate, pegar e jogar para a galera aí, para a gente pegar e começar essa conversa. Obrigado. Valeu, obrigado, Jacos. A gente espera ou... Então, eu acho que o pessoal pode, né? Pode aí no microfone tomando a palavra, enfim. Né? Quem se sentir à vontade também, quem não se sentir à vontade pode pegar e mandar uma mensagenzinha no chat ali. Letícia, por favor. Queria dar os parabéns, Bruno. Achei excelente assim a tua proposta de trabalhar três artigos e de forma tão objetiva e tão sucinta, assim. Eu sei que esses 3 artigos se deram muito trabalho, muito tempo, né? E mais que foram em coautoria, que dá mais trabalho. Achei ótimo o modelo de apresentação.
acho que tem alguns pontos assim que são essenciais para o momento, né? Eu não consigo imaginar a gente discutir qualquer assunto que seja do ponto de vista da sociologia que não trabalhe o Covid hoje, né? Porque é a catástrofe brasileira, mundial, né? Mas falando do Brasil, é a catástrofe brasileira do ponto de vista de que ele vai maximizar as desigualdades num nível que a gente ainda não tem ideia de qual vai ser, né? Acho que todas as desigualdades, todas as exclusões vão aparecer de uma forma assim inevitável para o mundo inteiro. E aí vem toda essa questão, né, do direito internacional público e de tudo isso que eu acho que de alguma forma vai se modificar, porque esse discurso que a gente coloca aqui, a gente coloca não, a gente escuta muito, né? Vai passar, não vai passar, não existe vai passar, né? Vai ficar, o que a gente está vivendo vai ficar, essa construção, tudo que a gente está vivendo vai ficar para sempre. Agora, o que a gente vai fazer, se a gente vai começar, se continuar trabalhando com os dados, eu acho que tem uma discussão que tu trouxe que é importantíssima, que é a discussão metodológica de que as taxas não importam mais, né? Porque a gente já está num ponto que se morreu 10, 100 ou 200 ou 500, não faz diferença, a gente não sente nada, né? Ou que, como está acontecendo no Brasil, estão morrendo, sei lá, já morreram 7 mil, são as mortes que o Ministério indica, né? Se a gente calcular por 12, não sei nada de matemática, mas digamos que já tenham morrido, sei lá, 100 mil pessoas no Brasil de Covid. Pode ter morrido, a gente não sabe, né? A gente não sabe quantos índios morreram. A gente não tem nem ideia de quantos presos morreram, né? Porque eles também morrem de tuberculose, eles morrem de outras doenças que podem ser confundidas, né? Tem uma subnotificação, enfim. Então, acho que a questão metodológica é importante para a gente também reavaliar os nossos conceitos, né? Qual é a importância de uma taxa? Não faz diferença mais para a gente as taxas. Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando, assim, né? Mas morreu uma pessoa é importante. Acho fundamental isso, sabe? Se morreu uma pessoa e o Estado estava responsável por ela, tá? O que a gente vai fazer? E a família dessa pessoa, né? Como é que isso vai se construir? Como a gente vai conseguir, a partir da academia, que somos nós, reformular ou reafirmar, não sei a palavra ainda, eu acho que tudo está um discurso que a gente consiga chamar a atenção das políticas públicas, para a construção de alguma política pública ou para como é que faz isso? A gente não sabe, a gente não se perdeu isso. Não importa o que a ciência diga, não tem mais valor nenhum hoje para o governo que a gente está vivendo. Mas só que a gente tem que se manter, a gente tem que continuar, a gente tem que dar um jeito de que o nosso discurso chegue em algum lugar, porque senão a ciência vai se transformar, nas ciências sociais, em algo fútil e inútil. Eu acho que hoje um desafio enorme que a gente tem é como é que a gente vai parar de falar para nós mesmos, como é que nós vamos chegar em outros lugares, né, onde nesses lugares tem poder de decisão, né, onde essas pessoas vão poder, alguém vai poder se basear nas coisas que a gente estuda e bater um martelo. Não sei, são desafios que eu acho que a gente vai ter que repensar na nossa profissão mesmo, né? Como cientistas sociais, como advogados. Eu não sei muito bem qual é o público que está nessa conversa, não conheço muita gente, mas imagino que seja todo mundo dessa área. Enfim, essa é a minha colocação. Obrigada, Bruno, foi ótimo. Obrigado, Letícia. Quem mais, pessoal? Tem candidato aí, quer fazer alguma... Cara, por favor. Oi, boa tarde a todas e todos. Falando da questão do Covid agora, uma coisa que eu estava pensando há algum tempo, já queria partilhar para ver o que vocês estão pensando também. Quando o Bruno falou, acho que do primeiro artigo, uma influência maior do Poder Judiciário, né, com uma certa esperança, talvez, a gente teve agora a Resolução 62 do CNJ, né, que ao mesmo tempo ela vai propor ou recomendar, digamos assim, o desencarceramento. Só que isso, pelo menos aqui em Criciúma, a gente tem observado, Santa Catarina, que no juízo de primeiro grau acaba gerando um esforço de racionalizar uma possível vida e possíveis saúdes e medidas sanitárias dentro dos presídios. Aí não sei se também está acontecendo
nos outros estados, quem trabalha mais diretamente com o sistema penal, de pegar e ver esse esforço dos desembargadores e do juiz de primeiro grau em justificar a possibilidade de que não é tão perigoso assim, né? E aí se cria enfim, uma racionalização da saúde mesmo, dessa possibilidade. Quase que, se o Covid não é um motivo suficiente para desencarcerar, né, o que depois disso vai ser? Parece que chega a piorar a situação, em termos dessa racionalização. Só aproveitando um gancho da fala da Sara, que na verdade ela fala de uma realidade, né, que a gente convive junto, assim, né? E foi muito interessante, Bruno, assim, porque saiu né, a orientação do CNJ, né, e aí é todo um esforço de racionalização, como a Sara falou, no sentido de eu não vou negar abertamente, eu não vou soltar. Né? Ou seja, eu estou cumprindo com a diretriz do CNJ, mas eu vou criar de tal forma empecilhos para que, se o cara vier morrer no meio do caminho sem ser solto, a culpa não é minha. Né? E aí pede o exame criminológico, pede para que seja feita uma junta médica. Não existe uma junta médica no atual momento, sobretudo para atuar e atender o sistema prisional. A gente não tem uma junta médica para atender o sistema prisional em momentos de normalidade. Tu imagina no momento em que o sistema de saúde está com uma sobredemanda, né? Ou seja, então, e aí me parece um pouco que é aquela coisa, eu não quero ficar como vilão, como Eichmann, né? Eu não quero ficar como o vilão do século XXI, mas eu vou fazer o possível para não botar o lobo mau na rua. Né? E aí a gente vai criando uma série de instrumentos burocráticos, né, que inviabiliza com que a política de desencarceramento... Teve um episódio muito interessante, foi o seguinte: eu faço parte da Comissão Estadual de Assuntos Prisionais, né? E aí no início da comissão, que é uma gestão nova, a gente foi se reunir, né, com algumas autoridades no sentido de aproximar a conversa com o Poder Executivo, com o presidente do TJ Santa Catarina e etc., para tentar, né, porque a gente fez um mapeamento no primeiro momento para identificar alguns elementos característicos da realidade prisional de Santa Catarina, que é bem melhor que a do Rio Grande do Sul, né? Não tem nem comparação. A questão da superpopulação no Rio Grande do Sul é muito maior, o faccionamento é muito mais avançado, etc. A nossa realidade é bem mais, aspas, tranquila, né? Em algumas unidades, muito embora tenha outras unidades bastante problemáticas. E aí a gente foi se reunir para tentar começar a pensar políticas de desencarceramento. E aí o secretário de Segurança Pública, né, muito atencioso, disposto e etc., ele disse, beleza, estava começando o governo do PSL. Né? E aí o secretário diz, não, olha, eu estou super afim de conversar com vocês. Mas se eu simplesmente levar uma demanda chamada política de desencarceramento, eu vou para a rua no mesmo dia. Né? Nós podemos chamar isso de qualquer outra coisa, mas que não tenha feição de uma política de esquerda, ou progressista, ou humano dignificante, né? Ou seja, a prisão não é para dignificar ninguém, né? E é muito louco isso, assim. Né? Eu só queria trazer esses relatos da nossa realidade mais concreta enquanto Estado, né? Para a gente pegar e pensar, né? Como tu traz os dados em nível nacional e certamente alguns dados a partir do Rio Grande do Sul, eu queria colocar isso, né? Fazendo uma parte na fala da Sara aqui. Eu estou olhando aqui, ó, tem duas experiências. É importante, a gente sabe que há muitos instrumentos que podem ser usados para lidar com a situação atual e de buscar realmente um desencarceramento. A resolução é um instrumento, por mais que seja ali num âmbito mais de administrativo, né, fiscalizatório, poder judiciário, né, então não, por mais que tenha um certo caráter de norma ali, uma resolução tem um caráter imperativo, com algumas limitações, mas tem, mas ainda assim naquele ambiente de administração, de gestão do próprio poder judiciário, né? Mas, por exemplo, duas situações aqui, ó, agora